Boa. Vamos lá, pessoal. Nada melhor do que iniciar nosso ciclo de palestras 2023 da FNP, o nosso querido irmão Héctor Sanches. Héctor é sócio aqui do FNP, está aqui FNP Finanças e Prática. Já já eu vou apresentar ele com cuidado. Deixa eu falar um pouquinho do FNP. O FNP Finanças e Prática, eu fundei ele em setembro de 2020. Começou lá na pandemia, na varanda da minha casa em Itaipava. Um belo pensamento. Se eu faço tanta reunião da varanda, por que não levar conhecimento para o mundo todo, para o Brasil todo, através daquilo do que eu sei, do que eu quero dividir com todos, né? Então, começou devagarzinho, era eu dando palestras aos domingos, sozinho. Depois eu comecei a dar aula de valuation durante a semana, na parte cedinho da manhã, era 6h, 6h30 da manhã. Tudo gravado no nosso canal no YouTube. Né, aos pouquinhos os grandes amigos foram se achegando aí, o Henrico, a Rayana, a Cíntia, a Regiane, o Lauria, né, e cada qual contribuindo com a sua melhor vocação, né? A Rayana cuida das nossas finanças todas, o Henrico, nosso diretor financeiro e também nosso professor de tesouraria, Cíntia, nossa diretora de comunicação, expansão, onde ela pode, ela fala sobre FNP, ponto de ônibus, metrô, né, pessoas passando na rua, ela fala sobre a FNP. Delauria, nosso professor de SDNA, de FP&A, ó, SDNA, de FP&A, um curso fantástico lá. A Regiane, nosso professor de ESG, né, se descobriu e floresceu como professora, palestrante, e está aí brilhando no mercado. E o Rubem, que não está aqui com a gente, que é nosso professor de contabilidade, e tantos outros que caminham ao longo da gente, ao lado da gente, nessa caminhada FNP. Já se vão aí já alguns anos, né? E Héctor sempre presente com a gente, né? Todo santo domingo a gente tem uma palestra com um grande nome do mercado, uma pessoa de destaque, é o caso do irmão Héctor aí. Olha, ó, canequinha do FNP, levanta aí, Raena, só para os bons. Então, depois de 15 anos de FNP, você tem direito a uma caneca dessa, né? Então, deixa eu apresentar aqui o Héctor. O Héctor ele é formado em economia pela FECAP, né? Ele é mestre em macroeconomia pelo INSPER, né? Passou pela Bovespa, LCA Consultores, pelo Banco Safra, e hoje ele é economista-chefe lá da Ativo Investimentos e palestrante aqui do FNP já há quase 3 anos, sempre trazendo para a gente a visão do mercado nacional, mercado internacional, e são sempre debates acalorados. Você, ao final, sai daqui meio conturbado aí, mas eu vou deixar vocês terem essa sensação aí com o irmão Héctor. Héctor, bom demais estar contigo mais uma vez, irmão. Bom demais. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre tento não me estender muito aqui no nosso diálogo. É que os últimos 3 anos eles foram relativamente pesados, né? E aí eu sempre trago aqui um viés marginalmente pesaroso, vamos colocar dessa maneira. E infelizmente hoje não será diferente. O nosso caminho, o destino colocado no Waze, infelizmente, é um destino ruim e cheio de solavanco aí, tá? Então, vamos já começar? Sem que eu... Vamos fazer o seguinte, deixa eu compartilhar a tela aqui, que eu tenho a apresentaçãozinha que eu fiz para vocês. Eu não quero me estender demais. E eu quero, diferentemente de outros momentos, que as pessoas geralmente fazem aquela interação no final, né? E aí você precisa trazer de volta uma linha argumentativa que você estava tendo lá no início para responder. Não, aqui é bate-papo, abre o microfone no meio da frase, não tem problema. Depois a gente vê como é que resolve. E aí já pergunta, já tira dúvida, já vamos interagir para que o conceito, né? Porque a ideia aqui não é eu falar um monte de coisa, as pessoas, parabéns, olha que maravilha. Não, a ideia é, de fato, o entendimento, né? É de fato que eu consiga expressar ao máximo as coisas que eu estou trazendo aqui, e a opinião, inclusive, abrindo divergência, fica, olha, não acho que é isso e tal, não sei o quê.
Eu vou tentar argumentar aqui na medida do possível. O debate é sempre favorável, tá bom, gente? Vamos lá, ó. Hoje aqui a apresentação da FNP. Eu vou ter que começar pré-conjuntura, né? Eu vou fazer cenário doméstico, cenário internacional, a pedido da Cíntia, mas vai ser bem sintético internacional e vai ser baseado muito nesse cenário que eu vou trazer para a gente, né? Então, ó, eu vou primeiro, já começa afastando as pessoas. Agora é a hora que a galera começa a sair da apresentação, viu, Marcelo? Ó, pré-conjuntura. Antes da gente entrar na conjuntura, eu não precisa ler, eu coloco muita coisa, por quê? Porque depois o Marcelo pode compartilhar essa apresentação, já mandei para ele e tudo mais, quem quiser ter acesso, e aí, para não ficar uma coisa solta, que nem, por exemplo, ó, nesse slide aqui, ó, eu chamo só um debate aqui, ó, eu não coloco nada. Isso aqui pode ficar solto para quem não viu a apresentação, entendeu? Então, eu deixo aqui alguns comentáriozinhos só para entender a fórmula que a gente está traçando, para a linha de raciocínio que a gente está traçando. Eu trago alguns conceitos nesse primeiro slide a respeito do juro, né? Muita gente fala que, e agora, né, hoje eu vou começar a nossa apresentação exatamente por esse tema, pelo juro. Vocês veem o mouse aqui passando, né? Beleza. Vou começar exatamente pelo juro aqui. Por quê? Porque é o grande debate hoje, né? As pessoas falam, o juro está alto, a taxa de empréstimo está alta, não, a taxa básica está alta, não, mas e o juro neutro? Peraí, calma. Tá muito juro, né? Todo mundo acha que é o mesmo juro, mas não, são juros distintos, só para a gente ter quase modalidades distintas de empréstimo. Mas vamos lá, primeiro um conceitinho básico aqui, ó. Quando a gente traz esse isão, é um I maiúsculo, a gente está falando de um juro nominal. O que é o juro nominal? Ele é a taxa de juro real mais a inflação. Um exemplo, a Selic, ela vai ser um juro real, mas não tem nome esse juro real, mais o IPCA, entendeu? Então, temos um conceito estabelecido aqui, de modo que essa variável é uma variável não observada, essa aqui é determinada pelo BC, e essa daqui é o IPCA, que é coletado pelo IBGE. De modo que, se essa aqui é a não observada, para chegar nela, eu tenho que passar o IPCA para o lado de cá, descontar a taxa de inflação da Selic para chegar no juro real. Simples assim, maravilhoso. Temos uma definição aqui com um exemplo. Botei asterisco em tudo. Ih, apertei o slide aqui. Fat finger, gente. Botei asterisco em tudo. O que significa isso? Aqui, a maioria não é observável. São taxas implícitas da economia. Tem o asterisco, já não é observável. O que quer dizer isso? Isão asterisco. A gente está falando de taxa de juro neutra. O que é a taxa de juro neutra? Quando eu falo neutra, o que significa? É uma taxa de juro que você não tem nem aceleração e nem desaceleração da economia. Ela é neutra. É uma taxa não observável. Que número é esse, Héctor? Os modelos estimam intervalos. Por quê? Porque aqui a gente consegue mensurar a Selic, que é definida pelo BC. Ou seja, para falar que e eu vou falar isso no próximo slide, para falar que a Selic está restritiva ou estimulativa, a gente tem que comparar com uma taxa, que é a neutra, que é a taxa de equilíbrio. Tal qual, Héctor, o Héctor, ele está, vou usar um exemplo aqui, me utilizando como exemplo, só para ficar mais claro. Porque o Héctor está gordo. Ué, tem razão. O Héctor, vocês têm razão. Mas vocês não comparam o meu peso com o zero. Por quê? Um bebê de 20 quilos está gordo? Não. Vocês fazem o quê? Olha, as pessoas geralmente estão nessa faixa. Pessoas da altura do Héctor estão nessa faixa de peso. Ele excedeu essa faixa, ou seja, vocês não compararam com o zero. Aqui no juro é a mesma coisa. Então, todo mundo falando o juro está alto, tá alto. Tem razão, é verdade, está alto, já antecipando, mas a gente tem que saber qual que é esse juro neutro. E aqui eu estou falando de taxa de juro nominal neutra, isão.
Aqui, ó, são dois conceitos. O nominal, por que nominal? Porque ele soma a inflação, e o real, por quê? Porque desconta a inflação. Aqui, taxa de juro real neutra. E nessa pi, para quem não conhece essa letrinha, pi estrela é a meta de inflação. Aqui pi no caso, a inflação efetiva, e aqui a meta de inflação. Tá bom, gente? Vamos adiante. Aqui é a fórmula que eu falei para vocês a respeito de se o juro está alto ou não. A gente vai falar aqui hiato de juro, então a diferença entre o juro real, pode ser o juro nominal, tá? A diferença entre o juro real e o juro real neutro vai ser chamada de hiato de juro, ele vai ser igual a desvio da meta para a inflação, ou seja, eu vou determinar o meu juro nominal a depender do desvio da meta de inflação e da ociosidade da economia. Então, os dois são três diferenças, ó, hiato de juro, tá? O quanto eu estou gordo ou magro, hiato de juro. Tá restritivo ou tá estimulativo. Olhando para desvio da meta de inflação, muitas pessoas me perguntam, Héctor, por que a gente não pratica inflação zero? Faz sentido a gente ter uma meta de inflação de 3. Inflação é o termômetro da economia. É a mesma coisa do juro. Se a gente não compara com zero, a gente compara com a meta que foi estabelecida. E aí você vai falar, olha, estamos tendo desvios inflacionários, estamos tendo desvios desinflacionários, desvios deflacionários. Quando passa do zero, a gente vê os preços caindo, a gente está falando de deflação. Altamente arriscado, não vou entrar nesse mérito agora, vou só trazer essa regra de Taylor, que é a função reação do BC. Então, o BC ele vai mexer no juro aqui, em comparação com um juro neutro, a fim de minimizar o desvio inflacionário, maximizando a ociosidade da economia, maximizando a atividade, né? E minimizando a ociosidade da economia. Aqui, nesse Yzão, eu trouxe aqui um Yzão de PIB, tá? Então, aqui vocês vão ler, ó, PIB e PIB de pleno emprego dos fatores de produção, que é o PIB potencial da economia, também não observável. Mas pense isso aqui, ó, como você pode mensurar isso aqui como um emprego, não com zero também. A taxa de desemprego sobre uma taxa chamada Nairu, que é a taxa de desemprego que não acelera nem desacelera a economia. No final das contas, tudo isso aqui, ó, tudo que tem asterisco, é o equilíbrio da economia. É onde você tem que, onde os modelos acabam convergindo para que a gente não tenha um desvio inflacionário da meta, a gente tenha o crescimento potencial e tudo rode na melhor, no estado estacionário, vamos colocar assim, no estado de equilíbrio. Pode usar, pensar, estado de equilíbrio, tá bom? Beleza? Temos isso? Legal. Mas tem problema. O cara ensina e já fala do problema, né, Marcelo? Olha que maluquice. Qual que é o problema disso aqui, ó? Eu não falei a respeito desses zeros aqui, ó. E eu fiz questão de colocá-los porque há uma inconsistência em temporal. Inconsistência temporal. O zero aqui, ó, eu vou determinar a Selic hoje, é o tempo. Eu determino a Selic hoje. Então, a Selic hoje ela vai ser 15, vai ser 0, vai ser 3, né? Legal. Comparado com a minha taxa de juro neutro hoje. Mas eu não consigo causar inflação nem PIB hoje. Então, os BCs ao redor do mundo, eles olham para o horizonte relevante, para o futuro. E é aqui que está a inconsistência temporal. Consistência temporal. Pô. Inconsistência temporal. O cara tá maluco ou não? Eu vou mexer nesse ato de juros, mirando a inflação 15 meses à frente, passando pela atividade 8 meses à frente. Então, repare, é claro que é um intervalo, tá? Eu trago números fixos aqui só para a gente poder entender. Isso varia. Então, o que eu quero falar para vocês? O juro hoje,
ele pode estar 1 milhão ou menos 50 mil, que o meu desvio inflacionário de hoje, ele vai continuar o mesmo. A minha ociosidade da economia vai continuar a mesma. A e B aqui são só coeficientes de impacto que divergem para economias distintas, ou até mesmo no tempo, e não em defasagem. Isso aqui, então, é a defasagem da política monetária. André, manda bala, André. Bom dia, Tório, tudo bem? Bom dia, tudo na paz. Cheguei um pouquinho atrasado. Primeiramente, agradecer, cara, por estar disponibilizando aí, né? Pleno domingão, conhecimento pra gente. Imagina. Cara, eu tenho uma dúvida pelo seguinte: essa estrutura de inflação, ela impacta muito a atividade que eu atuo, né? Eu sou do terceiro setor, trabalho no Senac, Departamento Nacional, só que acaba que a nossa arrecadação, ela vem exatamente dessa relação. Nível de emprego e inflação. Aí eu queria saber o seguinte: esse recorte aqui, eu consigo fazer uma avaliação dele de forma setorial, ou a taxa de juros, por ela ser, de alguma maneira, global, né? Ela olha para o mercado como um todo, não me permitiria fazer esse recorte, porque todas as outras variáveis eu tenho inflação para o meu setor, eu tenho PIB do meu setor, eu só não tenho a taxa de juros do meu setor, porque essa é global. Exatamente, é aí que está. O Banco Central ele determina a taxa básica de juros. Eu até escrevi um artigo a respeito disso. E eu vou exatamente atuar nesse aspecto no próximo slide. Mas só antecipando, André, vocês mandaram pergunta no chat, gente. Eu não tenho acesso ao chat, eu não sei como é que faz para ver. Fica tranquilo, Héctor. Se tiver alguma pergunta lá, eu te falo, tá? Tá bom. Eu só mandei lá o Nairu que você falou ali, eu já botei para a turma o que se trata. Perfeito. E então, assim, o Banco Central ele vai olhar a taxa geral. Por quê? Porque a taxa básica é o custo de captação. A hora que a gente começa a entrar em diferentes setores, a gente vai incluindo outras etapas na cadeia de precificação do juro. Então, eu vou incorporar nesse paper, eu coloquei lá, baseado no estudo do Banco Central. Você vai ter o custo de captação, que vai ser a taxa básica, e aí você vai ter despesa administrativa, que é o custo que é para chegar até esse setor, até a ponta. A gente está falando de uma taxa de captação lá atrás. Esse I aqui de juro é uma taxa de captação lá atrás. A inflação no setor e a ociosidade no setor, eles não vão conseguir refletir outros custos que fazem até o juro chegar lá na frente. Não sei se eu fui claro, André. Sim, entendi. Seria assim, ó, essa taxa de juro aqui, e inclusive é um dos problemas do BNDES, que eu vou abordar lá na frente, essa taxa de juro aqui é a taxa inicial, ou seja, eu não vou financiar nada com um risco pequeno que seja, porque o menor risco da economia, que é o Brasil, e da economia brasileira, está me pagando, está me remunerando para eu ficar lá na praia. Pô, fiquei ali na Copacabana, gostoso e tal. Fiquei remunerado nessa taxa. Então, os bancos eles pegam essa taxa, que é o custo de captação deles, que não dá para remunerar nada abaixo, e adicionam, os bancos cooperativa de crédito, fintech, os emprestadores finais, eles adicionam os custos de captação, margem de lucro, inadimplência, despesa administrativa, impostos, obrigações, para que eles possam ter uma margem de lucro, para que possa operacionalizar a situação. Diga-se de passagem, um exemplo clássico que agora nós tivemos foi a taxa de empréstimo consignado da Previdência, que essa semana o Carlos Lupe impôs uma barreira nova, um limite máximo novo, e os bancos falaram, olha, não posso emprestar, por lei, tá? Mas não posso emprestar essa taxa. Por quê? Porque rompeu o custo deles operacional. E eles não podem, por lei, fazer isso. Então, mas olha, a taxa Selic está 13, se você emprestar no máximo a 1,50, que foi o que eles falaram, você vai ter uma margem de lucro, só que eu não posso. Por quê? Porque o custo de captação vai ser maior do que a taxa que ele estava querendo que a gente emprestasse.
E a gente, eu digo sociedade, tá? Não é o hétero e o defensor dos bancos, né? O pessoal gosta dessa dicotomia. Beleza, André? Beleza, Héctor. Obrigado. Esclarecido. Maravilha. Então, seguindo adiante, a gente tem uma inconsistência temporal por conta exatamente da transmissão da ação da política monetária, olhando esse ato de juros para bater numa inflação a 15 meses à frente. Então, quando vai chegando abril, né, e já é abril, o Banco Central ele já não tem mais potência sobre o ano corrente de inflação, apesar de ter meta de inflação. Ele vai começar a fazer agora, vamos chegar em abril de 23, ele já vai estar mirando 2024. 23 já era, tá? Ao passo que você vai fazer uma transmissão disso ao longo da cadeia de ociosidade. E aí a gente vai ter que falar de canais de transmissão de política monetária. São diversos os canais. Então, assim, depois eu vou entrar nesse tema sobre o juro tá alto ou não, já assim que eu falar da conjuntura, mas todos eles passam pela atividade econômica. O que significa? É por isso que tem aqui 8 meses e 15, como se a inflação fosse o destino final. Aí a gente vê essa diferença de regime de meta de inflação versus o mandato duplo. E aí eu já entro onde a Cíntia queria entrar. Fed tem um mandato duplo. Ele tem meta para isso aqui e meta para isso aqui. Por que mandato duplo? Porque estão para e passo na mesma regra. Então eu tenho que ponderar, eu vou ponderar os desvios aqui, A e B, com uma relação simétrica. Eu não posso, a penalização que eu vou ter na minha regra de Taylor por ter um desvio do pleno emprego, no caso dos Estados Unidos, a gente está falando de desemprego, um desvio do pleno emprego maior do que o desvio inflacionário, faz com que eu não suba mais os juros do que eu devo, entendeu? Não sei se foi claro nesse aspecto. No caso do Brasil, a gente respeita essa inconsistência temporal. Por quê? Nós temos um regime de metas de inflação. É como se a atividade ficasse subordinada à meta final. Por quê? Porque eu vou mexer aqui para tentar chegar, eu vou mexer no juro para tentar chegar na inflação, passando pela atividade, respeitando esse canal de transmissão. Eu vou encarecer o crédito para diminuir a atividade e segurar a inflação. Eu vou favorecer a poupança ao invés do gasto para que a atividade enfraqueça e eu consiga conter a inflação. De maneira análoga, a gente pode inverter. Eu vou estimular a economia para estimular o consumo, para poder aquecer a atividade e isso virar inflação. Eu vou subir o juro para tentar refletir no câmbio. Eu vou mexer no juro para mexer nas expectativas, tá? Então, são diversos canais. Esse aqui, no Brasil, e aí eu já vou dar a minha opinião aqui. Até agora foi teoria, e agora eu vou dar uma opinião. Eu acho muito mais efetivo, tá? Eu não estou falando de... não se trata de algo... hétero, você gosta de A ou de B. Não se trata de gosto. Eu acho que a gente está falando de efetividade da política monetária. Se torna muito mais efetivo porque você está mirando coisas em períodos distintos quando a gente está falando de um mandato duplo. E geralmente, quando você faz uma politização de uma regra de Taylor, que é o que a gente vive no Brasil, que é o que os Estados Unidos vive há muitos anos, o secretário do Tesouro fala uma coisa, as pessoas, elas geralmente tendem a trazer tudo isso para a regra que tem inconsistência temporal. Eles fazem 0 com 0 com 0. Mas a meta de inflação esse ano já não cumpriu, por que o juro está tão baixo? Então, a meta de inflação desse ano ficou para baixo, por que o juro está tão alto? Nós temos desemprego na economia agora, por que o juro está tão alto? Exatamente porque se você mexe aqui, você não vai mexer no desemprego hoje, você não vai mexer na inflação hoje. Há uma inconsistência temporal. Então, assim, a politização disso ignora
trazer a valor presente. Se você traz a regra de Taylor a valor presente, você nunca vai conseguir efetivá-lo. E por isso é uma inconsistência mesmo. Se eu fizer o juro, controlar o juro hoje, a Selic, a Fed Funds Rate, a Prime Rate lá da China, eu não vou conseguir mexer na atividade agora e eu vou gerar solavancos adiante que não são os pretendidos. Beleza? Ó, chega. Pronto, já falei demais sobre o pré-conjuntura e agora vamos sim para a conjuntura, começando pelo cenário doméstico, tá bom? Prometo, agora vai ficar mais legal do que fórmulas e fórmulas e fórmulas. Mas é porque eu vou basear a grande parte da apresentação exatamente nesse conceito. O que nós temos para o Brasil ao longo do horizonte de 23, 24 e 25, com foco em 23, que é a nossa apresentação. Perspectivas para o IPCA, nós tivemos um processo inflacionário em 2021, desinflacionário em 2022, mas de maneira artificial, por conta de redução de impostos, que cobra já a sua conta em 2023 com a recomposição dos impostos. Por que você está falando que é artificial redução de impostos, Hétero? Porque você faz redução de impostos com redução de despesa. Se você faz só redução de impostos e a despesa fica constante, você vai ter que arrumar arrecadação de algum outro lugar, a arrecadação que o André trouxe aí para a gente. Então, você manteve a despesa constante, fez uma redução de impostos, caiu o PIS/COFINS, caiu o ICMS e tudo mais, se tornou insustentável e agora a gente faz a recomposição de impostos. 6,8% de inflação é a projeção que a gente tem aqui na casa. O mercado, o Boletim Focus, está em 6%, tá? E subindo. Então, isso aqui já é um problema. Contra uma meta de inflação de 3,25%. Então, repare, olha a diferença que o Banco Central teria que combater se a gente trouxesse a regra de Taylor a valor presente. Mas, conforme eu disse, a partir de abril, ele já está olhando só 2024, que também tem 100 pontos de desvio para cima. 4 de perspectiva inflacionária, minha, do Boletim Focus e do Banco Central, e meta de inflação de 3%. Então, a política monetária ela precisa ser restritiva, ela precisa ser gorda para buscar essa convergência. 2025 já foge ao horizonte relevante, mas aqui no Brasil nós vivemos um processo chamado desancoragem. O que significa desancoragem da inflação? Uma autoridade monetária, um banco central, com credibilidade a sua atribuição de convergência da inflação para a meta, ela goza de um processo automático, que é, eu tenho credibilidade, eles fazem o que for necessário para que tenha essa convergência, então a minha meta aqui, para 25, a minha projeção ela vai ser exatamente igual à meta. Entretanto, esses ruídos de comunicação, a possibilidade de alteração de meta trazida pelos políticos, o Haddad, e aí não é exclusividade do Haddad, não é PT, não estou falando de PT, nem de PL, nem Bolsonaro, eu estou falando, o Lula e o Haddad adicionaram um risco à mesa, eles como chefes do Conselho Monetário Nacional, que fez com que houvesse uma desancoragem das expectativas de inflação para 2025, 26 e 27. Por quê? Porque eles se mostraram mais lenientes com essa atribuição. Eles mostraram que, mesmo com... olha o desvio inflacionário de 23, que ainda é no horizonte relevante até abril, tá? Mas olha o desvio inflacionário de 23, olha o desvio inflacionário de 24. O Haddad chegou a classificar recentemente como a inflação está bem comportada. E a gente está vendo que não está. Então, se isso aqui é bem comportada para ele, pode ser que ele coloque alguém em 2025, sai o Roberto Campos, entra um outro presidente que tenha a mesma avaliação sobre a inflação que ele, ou seja, não vai fazer o chamado whatever it takes para trazer a inflação para a meta, não vai fazer tudo o que for necessário para trazer a inflação para a meta, ou seja, já incorpora-se aqui um desvio para além do horizonte relevante.
Mas, até lá, nós temos um Banco Central com o Roberto Campos, que tem tentado fazer o que é necessário para conduzir o juro, para conduzir o IPCA para a meta. E por isso, nós projetamos, até o final desse ano, 13,75 de Selic. Por isso aqui, ó, nós temos um regime de meta de inflação no Brasil, a meta não está sendo cumprida, a autoridade monetária mantém o juro elevado. Héctor, você é maluco? Olha a atividade, o que está acontecendo com a atividade. Mas lembrem, no regime de inflação, a atividade é o caminho para chegar até a meta de inflação em função daquela linha temporal. Não se trata de um mandato dual. A atividade ela sofre uma desaceleração e uma aceleração para que se aqueça ou se desaqueça a atividade que é observado na inflação, o termômetro da economia brasileira, tá bom? O câmbio eu vou deixar lá para frente para a gente não sair dessa linha de raciocínio de regra de Taylor, beleza? A taxa Selic, então, ela está alta, olhando o gráfico, ela está, sim, ela está alta, mas espera aí, eu já falei para vocês que um número absoluto, 13,75, não quer dizer nada. Vamos ver aqui se a taxa Selic real está alta. Espera aí. Se eu desconto a inflação passada, a chamada real ex post, ou se eu desconto a expectativa de inflação, ambas expectativas Selic, elas estão ali ao redor de 8%. Então, sim, ela está alta. Mas, a hora que a gente compara com a taxa de juro neutra, olha o que aconteceu com o juro neutro ao longo dos últimos anos. Desacelerou fortemente num processo de enxugamento do BNDES, enxugamento do parafiscal, mas aqui, ó, você já vê uma aceleração intensa na margem. Diga-se de passagem, aí eu já coloco um opa aqui, então aquela inflação que estava elevadíssima, a Selic que estava elevadíssima, estava alta até agora, ela já começa a ser relativizada. Peraí, então a gente precisa ver como é que está esse ato de juro, né? Opa, peraí, como é que está esse ato de juro? Isso aqui foi uma coisa legal que eu trouxe também, ó, que ó, eu estimo que a taxa de juro neutra da economia esteja em 5,5%. Mas já tem diretor do Banco Central falando em 6%, só olhando a expansão do BNDES. Mais um opa. E aqui, gente, eu vou trazer para vocês como é que a gente estima a taxa de juro neutro. Então, vamos pensar, vou recapitular. Volta, vamos voltar lá na fórmula. É melhor a gente recapitular aqui na fórmula. A minha taxa Selic, real ou nominal, aqui no caso está real, a minha taxa Selic, ela vai depender de uma taxa de juro neutra para fazer o controle da economia. Legal. A Selic ela é determinada pelo Banco Central, mas como é que é estimada essa taxa de juro neutro? Algumas coisas elas são colocadas aqui dentro. Participação do Estado. Por quê? Por que é, Héctor? Você é contra o Estado? Não. Só para falar, a taxa de juro ela sobe ou cai a depender da participação do Estado na economia por conta de dinamismo de capital. E isso vai interferir, vai ser diferente de país para país, porque o dinamismo da iniciativa privada, a rigidez da iniciativa privada, a rigidez da iniciativa do Estado, as leis, elas vão fazer uma distinção. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tem uma regra de dívida que limita os gastos que precisam ser aprovados pelo Congresso. Se você não aprova os gastos, você tem o shutdown da economia. Eles paralisam tudo, vai todo mundo para casa, e você não consegue honrar os compromissos. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente vai refinanciando isso. Lá, você tem uma flexibilidade no mercado de trabalho. Aqui, Héctor, você está falando que é errado, que é certo? Não, só vai colocar o juro neutro para cima ou para baixo. É simples assim.
Aqui no Brasil, você tem uma rigidez no mercado de trabalho do Estado com me fugiu o termo, a estabilidade. Então, assim, você é contra a estabilidade? Não. Só estou exemplificando o porquê o juro neutro sobe e o porquê o juro neutro cai. Aqui no Brasil, a gente tem o BNDES. O BNDES que vai dar uma taxa subsidiada, ou já deu em outro momento uma taxa subsidiada, e por isso que o ex-diretor do Banco Central falou isso, ou não, e vai diminuir a eficiência de transmissão da taxa Selic para a economia como um todo. Então, assim, agora voltando aqui ao caso prático. O fiscal e o parafiscal, eles influenciam as estimativas de juro neutro. Nesse caso aqui, eu reproduzi exatamente o estudo que o Fábio Kantiuk fez, falando que a expansão do BNDES pode elevar o juro neutro, né, para cima de 6%. O meu está em 5%. E aí eu fiz aqui a correlação entre o desembolso do BNDES e o crédito, tal qual ele fez, e levando isso para o juro neutro. Repare aqui o desenho do processo de redução da participação do BNDES no crédito, reduzindo consigo o juro neutro. Então, a hora que a gente vai falar de diferencial de juro, eu vou ter uma queda de juro, hiato de juro, eu vou ter uma queda de juro muito mais consistente em função do juro neutro ter caído também. Então, assim, repare, contra a inflação, nós temos uma regra, só lembrando, hiato de juro contra desvio inflacionário. Aqui no Brasil, regime de meta de inflação. Eu vou, e aqui eu já coloco no horizonte relevante, tá? Eu vou subir o juro, o diferencial de juro, e eu faço com que a inflação caia. E a inflação caiu para baixo, já estamos tendo undershooting, já estamos tendo um desvio para baixo da meta de inflação. Legal, então eu posso cortar o juro. A inflação sobe, desce, sobe, desce, sobe. O que é isso aqui? Esse aqui foi o período no qual nós tivemos um processo de redução do juro com a inflação alta, que fez com que redução do juro com a inflação alta, que fez com que a inflação tivesse um repique, que foi o período do mandato do Tombini, que gerou uma crise muito grande, que cobrou logo em seguida aqui a sua conta, e aí gerou um processo recessivo no Brasil. Nós tivemos um avanço inflacionário a despeito do juro alto por conta das expectativas, a leniência do Banco Central, e aí logo após a saída do Tombini e de todo aquele arcabouço, nós começamos o processo de redução do juro neutro, o processo desinflacionário caiu em função do hiato de juro já ter subido, e aí voltamos ao reequilíbrio. Então, aqui nós tivemos o avanço inflacionário mediante um processo de redução de juro, e agora nós temos subindo o juro, ficando nesse patamar elevado, para que haja a convergência da inflação. Mas repare... Oi, desculpa. Rico, desculpa. Então, esse segundo gap é os juros a 2%, é isso? Esse segundo gap... Segundo diferença do hiato de juros para o desvio da inflação. Esse aqui? Então, exato. Exatamente. Tá. O estímulo aqui, quando a gente viu o juro a 2%, ó, ficamos em estímulo, o período mais estimulativo que nós já tivemos na história brasileira desde o Plano Real. Olhando para a sua fórmula, qual foi a lógica para chegar aos 2%? De novo, não estou criticando, só para entender. Claro, claro. A gente está falando de um processo excepcional, pandêmico, né? No qual nós tivemos uma injeção de liquidez gigantesca. Eu acho que isso vai ficar mais claro quando a gente falar de internacional, em função de um erro de diagnóstico, tá? Nós tivemos, sim, um erro de diagnóstico. No começo da pandemia, eu vou falar de mim, não vou falar do Banco Central, mas o diagnóstico deles foi similar ao meu.
No começo da pandemia, a gente falava assim, e vai tudo parar, a renda vai cair, a atividade vai desacelerar e a inflação vai ceder. Só que nós tivemos, beleza, era essa a lógica que está no começo, precisamos de um estímulo monetário agora para subir a economia. Só que aí os bancos, os governos fizeram uns pacotes de aporte gigantescos em termos fiscais, o próprio Fed fez uma injeção lá no balance sheet e tudo mais. Isso, na verdade, aqueceu a economia. Foi mais do que proporcional. A massa, ela... Não, Héctor, você está criticando o Bolsa Família, auxílio... Não estou criticando nada. É diagnóstico, tá, gente? Não tenho nada contra o Bolsonaro, não tenho nada contra o Lula no PJ, nessa apresentação, tá? Porque aí as pessoas falam, como é que você não tem nada contra? Eu tenho coisas contra todo mundo, tá bom? Meu partido é um coração partido. Eu estou falando aqui de economia. Ali naquele período foi feita a injeção de capital para que as pessoas pudessem comer e tudo mais, só que isso gerou um aquecimento, um sobreaquecimento da renda, e aí a gente viu esse pico inflacionário. Somado, sim, a alguns choques de oferta, tá? Mas aí eu vou falar só no tocante à demanda, porque a demanda ela é mais guiada pelo juro. E aí é uma outra crítica que o Lula fez, que ela é pertinente, mas é impertinente. Por quê? O Lula ele falou, não tem que ser combatido porque o juro bate só na demanda. Não, isso não é verdade. O juro bate mais na demanda do que na oferta? Sim, isso é verdade. Então vamos combater apenas choque de demanda com juro? Não, isso está errado. Por quê? A meta de inflação, ela mede... A meta de inflação ela é sobre o headline, independentemente do juro. De onde veio o choque. E o juro ele vai ser elevado ou reduzido por canais distintos a depender do choque. Por quê? Se eu tenho um choque de demanda, o meu juro ele vai bater aonde? Vai bater no crédito mais caro, vai bater na poupança, no consumo intertemporal, né? Eu vou estimular a poupança para as pessoas consumirem lá na frente. E se eu tenho um choque de oferta, o juro vai bater na inércia, vai segurar aí a transmissão desse choque para a cadeia, a perpetuação do mesmo ao longo da cadeia, o contágio das expectativas. Então, repare, são coisas distintas, você não pode inverter a causalidade. Existe uma potência maior sobre a demanda? Sim. No que toca crédito? Sim. No que toca custo de crédito? Sim. Então vamos combater só o choque de demanda? Não, isso está errado. E aí, em projeção, para que a gente tenha esse processo aqui de convergência, a gente está falando daquele 13,75 se mantendo até o final desse ano. E repare, ainda não é totalmente convergente. Mas como a gente está falando de variáveis não observadas, nós estamos falando de intervalo, eu estou sendo muito taxativo aqui com 5,5, 6, 3, 2, mas a gente fala de intervalo, eu uso 5,5 porque é exatamente o ponto médio da minha distribuição espectral. É exatamente o ponto médio entre o intervalo que eu estimo para juro neutro, tá? Então, quando eu falo aqui, eu estou usando 5,5 de juro neutro e o Fábio está usando 6, não é tão... nós temos um espectro aqui, cujo ponto médio da distribuição é 5,5, por isso que eu uso 5,5 nos meus modelos. O Fábio, imagino que o ponto médio dele seja 6, e aí ele usa 6 nos modelos dele, porque 5,5 com 6,5 ou um espaço maior, tá? E aí, gente, repare, se a gente estiver falando de um juro neutro maior com a Selic a 13,75 constante ao longo desse período, a gente está falando que a curva do Fábio, do diretor, ela vai ser mais estimulativa, ou seja, menos restritiva, na verdade, do que a que eu estou usando. Ou seja, essa convergência que eu estou mostrando para vocês aqui no caso do Fábio, ela vem aqui um pouquinho para cima, já não converge tanto no caso da inflação. Então, assim, a Selic está alta? Ela está alta, eu não sou louco. Ela é 13,75, é um número elevadíssimo. Mas
para a atribuição do Banco Central de controle inflacionário? Não. E ela vai ter que permanecer nesse patamar até abril de 2024. E olha, eu sou um dos menos otimistas nesse aspecto. Tem muita gente trazendo aspectos discricionários para a curva de juros. Eu não consigo incorporar isso no meu modelo. O RCN não vai conseguir segurar a pressão da Glaze, do Lindenberg e tudo mais. Eu não consigo adicionar isso ao meu modelo. O meu modelo de convergência, né, no regime de meta de inflação, regra de Taylor e tudo mais, mostra que a gente vai ter que permanecer a 13,75 até abril do ano que vem. Vocês perceberam uma coisa que eu falei aqui, abril? Por que abril do ano que vem? Por que não maio? Porque é exatamente em abril que o 2024 sai do horizonte relevante do BC. A partir de abril do ano que vem, o BC ele pode colocar a taxa de juros a 0 ou a 5.000, que a inflação de 2024 não será alterada. Então, assim, existe um desenho que amarra as coisas. Só que as pessoas estão falando em cortar os juros, e eu estou falando para vocês aqui, ó, isso aqui é a regra de Taylor para horizonte relevante. E ainda assim não converge 100%. O BC, ele teria que ter, e eu vou falar isso baixo, tá? Vou chamar o microfone aqui. O BC teria que ter um esforço restritivo adicional para reancorar as expectativas. Temos uma desancoragem de quase 100 pontos para o horizonte relevante. Pronto, falei. Era isso, gente. Ninguém se chocou? Vou traduzir. O BC teria que subir mais os juros proporcionalmente para que tivesse a ancoragem de para que tivesse a convergência de 2024 e que fosse restabelecida a credibilidade de que a autoridade vai fazer o que é necessário para controle inflacionário, fazendo com que as expectativas reancorem. Por que você está falando tanto de reancoragem? Porque eu uso o exemplo do meu tio João do Açougue aqui. Ele, o que é desancoragem? Porque fica muito solto desancorar. Desancoragem, nossa, navio, âncora. Âncora é essa analogia, mas para um horizonte tão próximo como 2025, 2026, a gente está falando de... O meu tio João, aqui no açougue, ele abre o jornal e fala, está escrito, inflação galopante, expectativas de inflação subindo. O que ele faz? Ele fala, peraí, a inflação está subindo? Está subindo quanto? Está subindo 5%. Eu vou subir, então, o patinho aqui, 10%, para antecipar isso. Ou seja, as expectativas de inflação do formador de preço, e não do Banco Central, do governo, o formador de preço, ela sobe o preço corrente. Ou seja, gera mais inflação por expectativa. Não teve mais inflação. O custo dele não subiu, mas ele olhou para frente e falou, essa inflação, eu já vi isso. É a memória inflacionária do brasileiro. Eu já vi isso acontecendo. Eu já vi 2013. Eu já vi 1992. Eu já vivi isso aqui. Então, peraí, deixa eu botar uma gordura, porque eu me garanto. O meu acém, o meu patinho, é o meu ativo. É a minha... É o que eu consigo trazer. Então, eu já eu trago a minha expectativa de inflação para a inflação corrente. Ou seja, eu vou incrementar o custo do Ettore, que compra ali o seu hambúrguer, não sei o quê, e aí o Ettore vai falar, olha, eu não quero mais o reajuste do IPCA. Me coloca um prêmio no IPCA, porque o meu hambúrguer subiu. Ou seja, é uma profecia autorrealizável. Por isso que a autoridade, além de falar da convergência de 24, ela fala da ancoragem da inflação. André, manda bala. Não, tu falou de memória, né? Eu não vivi o período da inflação, mas todo mundo que está na minha volta viveu, né? Eu nasci junto com a inflação morrendo. Mas toda vez que tem alguma expectativa de aumento de taxa, para a gente tem um impacto grande no nosso orçamento, porque no outro lado é o quê? Despesa corrente. Então, todo mundo nas projeções faz o quê? Olha só, tá vindo inflação aí no nosso modelo, sobe custeio. É batata.
Aí, quando executa, você não consegue alcançar as metas para o ano, e o que você fez? Bloqueou o investimento. Então, isso é um fator aí que acontece muito, Ô, todo ano. André, você, muitos cabeça preta, né? Eu já tenho alguns cabelos brancos na barba, na cabeça. Não viveram, não viram, mas viveram sim o processo hiperinflacionário através do elevado grau de indexação da economia. Os seus custos, o custo do André, a hora que ele olha lá, ele fala assim, bom, então sobe IGPM aqui, a minha inflação... Como assim sobe IGPM aqui? Isso daí é a indexação, é a memória que entra no teu custo. Porque em outros lugares você fala, então vai subir meu custo em 3,50, eu preciso adicionar aqui na margem um lugar que não tem memória inflacionária. Aqui no Brasil é automático. Eu vou adicionar um prêmio em cima do IPCA, eu vou adicionar um prêmio em cima da inflação. É exatamente esse grau de indexação que bate nas suas contas aí dentro. E é exatamente isso que faz com que o Brasil tenha que ser proporcionalmente mais austero do que outras localidades. Então, você comparar Brasil com México, com Espanha, com China, você tá banana e goiaba. É banana e goiaba. Política monetária, aquele coeficientezinho que eu apresentei na regra de Taylor A e B, é completamente distinto no Brasil do que em outras localidades, exatamente por conta da cultura brasileira. E isso é cultural, não tem problema. No final das contas, o nosso hiato de juro não vai ser tão distinto do que é no México, só que o nosso juro neutro ele é mais dilatado, e a gente precisa trabalhar com 13,75, 14, 14,25, como trabalhou na época da Dilma, 20, como trabalhou na época do Armínio. Era uma outra época, não vou trazer o Armínio para a mesa. Era pré-Brasil, né? O Pedro Álvares Cabral ainda não tinha chegado no Brasil nos anos 2000. Então, vamos trabalhar só com o que vem recente. Então, essa memória inflacionária faz com que a autoridade monetária aqui no Brasil tenha que ser muito mais rígida, muito mais intensa no seu controle, exatamente para não permitir que haja esse processo de prêmio, o prêmio seja combatido. Porque ele já sabe que a inflação vai se perpetuar, que a inércia no Brasil é maior. O André ele vai ter que corrigir pelo IGPM mais um baba. E aí o BC ele vai pegar ele quer diminuir exatamente esse baba. E, se possível, tornar o baba negativo para tirar do IGPM, não perpetuando choques, né? Aliás, diga-se de passagem, o Brasil ele é uma jabuticaba até nisso, né? Porque o IGPM, para quem não sabe, tem custo de soja. Então teve uma quebra de soja na Argentina. O IGPM sobe, a inflação aqui no Brasil sobe porque a Argentina não está vendendo soja, mas teve uma quebra de milho lá nos Estados Unidos, a inflação brasileira sobe. Mas por que isso acontece? Porque na época o IGPM, né, no processo hiperinflacionário, era um grande benchmark, os IGPs, né, era um grande benchmark da economia. O IPCA não tinha ganhado tanta tração, então a gente não está falando, não tinha ganhado tanta credibilidade. A gente está falando de um índice de preço ao consumidor amplo, que deveria ser o benchmark da economia, frente ao IGP, que é um índice geral de preço ao produtor, né? Então, que tem uma parte de ao consumidor, mas é só 1/3. E agora, na pandemia, com um processo de uma renovação de aluguéis e tudo mais, a gente está vendo uma mudança do índice de indexação da economia brasileira de IGP para IPCA. Olha que loucura que é o Brasil. E aí o pessoal fala, 13,75? Não pode ser. É isso. E teria que ser até maior para que houvesse esse processo de reancoragem aqui, tá? Ettore, não sei se você vai falar, se você em algum momento você vai comentar, mas como a molecada que é nova mesmo, né? Aquela questão de tabelamento de preços, em algum momento você vai falar sobre isso na apresentação? Não, espero Ó, não falar. só comentar para vocês, uma ideia genial. Olha o que ele comentou. Olha, se você tem essa inflação inercial,
Se o cara, no começo do ano de 23, ele olha para 22, a inflação foi de tanto, ele bota para frente, né? Você tem a inércia, a inflação inicial que o Héctor falou. Aí, qual é a sacada? Então, gente, congela preço, tá? Só para comentar que isso não é nova, não é nova, já foi tentada no Brasil 700 vezes, então é só para guardar que a caixinha de ferramentas da turma aí é criativa e já houve. Então, se você já pensou nisso, pô, essa sacada, pô, é só congelar o preço. Já aconteceu, já não deu certo. Só para comentar sobre isso, certo? Segue lá, cara. E é bem, Marcelo, exemplo maravilhoso, é bem simples. Aliás, diga-se, bom, só um comentário também a respeito disso. Eu acho assustador a gente estar tão próximo da Argentina e não ver o que está acontecendo com determinadas políticas. Ah, não, a Argentina é uma merda. Não é isso, gente. Eu não estou falando de merda, bom, paraíso, inferno, nada disso. Eu estou falando, fizeram medidas de controle inflacionário, de bloqueio de preço, de tabelamento. O produto sumiu da prateleira. Olha para... Não precisa... Eu não quero estudar história. História é coisa de maluco, de comunista. Pronto. História é coisa de comunista. Não, tá bom. Não precisa estudar. Não quer estudar. Eu acho que deveria. Mas não quer estudar? Não precisa. Olha para a Argentina hoje. Abre o Clarim lá hoje para ver que medidas de controle e tabelamento de preços são utilizadas em alguns locais e não dão certo. Exatamente porque você remove o incentivo à produção, às vezes torna a operação inviável. Tal qual o INSS, o ministro Carlos Lupe, tabelando o preço para um patamar baixíssimo, os bancos falaram, não dá para operacionalizar. É isso. Arthur. É exatamente isso que eu ia comentar. Se a gente grosseiramente pegar o juro como preço do dinheiro, foi o que fizeram agora. Ah, vamos tabelar o consignado. Ah, é? Não tem consignado. O produto some da prateleira. Inclusive, gente, já vou aproveitar esse gancho aqui e não vou entrar mais na conjuntura, eu vou voltar aqui para a Selic. Reparem uma coisa. Os canais de política monetária, eles são completamente distintos. E eu falei alguns. Hoje, a gente já está falando em reduzir o juro por conta de crise global de banco que cometeu ingerência. Mas liquidez é diferente de política monetária estrita, tá? De juro. Por quê? Uma coisa é eu ter um produto mais caro na prateleira. Por quê? Ah, meu custo de captação subiu, eu vou ter que cobrar mais o preço do dinheiro. Eu vou ter que cobrar mais juro por conta disso. A outra coisa é liquidez. O produto sumiu da prateleira. São ações distintas. A gente vai perceber muito isso lá na hora que a gente falar nos Estados Unidos. Mas são ações distintas. Trazer lojas americanas que cometeu fraude contábil, não sei se eu estou sendo muito incisivo, tá? Mas cometeu fraude contábil aqui para falar que o juro tem que cair, que está gerando gargalo, calma. Primeiro, se tivesse problema de liquidez, a atuação não é através do juro, é através de liquidez. É através, sniper, e é mais sniper e menos bomba atômica. Porque a bomba atômica mata todo mundo. O sniper mata um só. Então precisamos matar um problema. E assim, eu sou contra matar pessoas, tá? Eu usei essa analogia de guerra só porque é matar. Então precisamos matar um gargalo? Você atua no processo de liquidez, injeção de liquidez pontual. Não foi o caso das lojas americanas. E o pessoal está usando lojas americanas para falar, solta uma bomba atômica e reduz esse juro. Não. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Tivemos problema no Signature, tivemos problema no SVB, no Silicon Valley Bank. Não se trata de um problema de redução de juro. Juro é uma bomba atômica. Você está com problema de liquidez? Estou com problema de liquidez. Você atua para fornecer liquidez,
dinheiro pontual, reduz alguma coisa de compulsório, de recolhimento, excepcionaliza uma taxa de imposto, alguma coisa, nesse momento que precisa de liquidez. Mas você não pega a economia e faz assim, ó, por conta de um problema de liquidez. Ou faz assim por conta de um problema de liquidez. É disso que a gente está falando. Temos que ter isso na cabeça, né? Essa é a minha opinião. Tem muitas outras pessoas que têm opinião distinta, tá? Nesse aspecto, a gente entra já no muito mais polêmico e tudo mais. Mas o que eu estou dizendo é, em não tendo contágio da atividade como um todo, e aí a palavra vem como sistêmica, em não se tendo um problema sistêmico na economia, que aí sim vai exigir uma bomba atômica, é só um ponto, por enquanto, foi contornado? Contorne isso com um remédio pontual. Né? É a mesma coisa que falar, eu tô com dor de cabeça. Legal, toma morfina na veia. Vai resolver? Putz, resolve tudo. Se para a dor, na hora. Mas calma, era só dor de cabeça. Eu precisava de um advil. Né? Vamos sedar, como induzido, você não vai mais sentir dor de cabeça. Não vai, né? Mas calma, né? Segura a bronca. O como induzido vai mexer com todo o seu sistema, né? A gente só precisa resolver um probleminha de dor de cabeça, bota um remedinho aqui, ó, no sistema nervoso central. Olha que delícia, acabou. Então é isso. Essa é a analogia que eu estou trazendo para vocês. Sobre os problemas que estão gerando, que estão sendo suscitados agora. Gente, agora é pormenor, tá? Agora vocês já pegaram o cerne do problema. Pegaram, legal. Vamos falar de dados. Qual a perspectiva para 2023 da Ativo Investimento? 6,8% de IPCA para 2023, 4% e 3,5%. Essas aqui são as alterações recentes. Héctor, por que você fez essa alteração recente? Vamos começar por 23? Impostos. Legal. Aqui, qual que é a hipótese que eu tenho aqui básica? A Petrobras não vai ser instrumentalizada para compensar a elevação de impostos. Pode ser que seja? Pode. Eu não posso colocar isso na projeção? Não. Então, eu subo aqui. Se ela for, a gente vai ter um outro problema relacionado a câmbio, porque Petrobras foi utilizada, pode ser que a Eletrobras seja, pode ser que tudo que é Brás seja instrumentalizado, a gente não veja aporte de recurso num governo expansionista, que é exatamente nas estatais que vão ter privilégio, e aí você acaba tendo um problema de câmbio, e aí isso acaba refletindo na inflação de uma outra maneira. A premissa aqui é, subiu de 6,2 para 6,8 por conta da recomposição de impostos. Simples assim. E aqui subiu de 3,7 para 4 por conta da... Quem responde? Alguém? Putz, que vácuo. Da inércia, exatamente. Exatamente isso. A gente subiu a inflação de 23 em função da indexação da economia. A inércia subiu a nossa perspectiva de 2024, ó, se diluindo. Aqui subiu 60, aqui subiu 30, aqui subiu 0. Então, a inércia ela se dilui ao longo do tempo exatamente por conta da potência da política monetária. Beleza? Beleza. Ah, olha aqui a artificialidade que eu falei para vocês lá no começo. Aqui nós temos o IPCA na linha cinza aqui, ó, decomposto entre seus agentes. No ano passado, ó, nós tivemos um avanço de preços administrados por conta de petróleo subindo. Aí o governo, à época do Bolsonaro, fez ali os cortes de juros e os cortes de impostos de gasolina, energia, telecomunicações e tudo mais. Ah, precisava ou não precisava? Eu não vou entrar nesse mérito. Foi insustentável, por quê? Porque a carga, porque o gasto brasileiro continuou igual, ou seja, isso precisaria ser reintegrado, óleos administrados com gasolina, energia, voltando a subir fortemente aqui. Então, já tem esse aspecto de recomposição que acaba puxando o IPCA para cima novamente. Mas fora esse movimento aqui, que é de preço administrado. O que é um preço administrado? Aquele que é controlado, precisa de autorização e tal. Vamos falar da tendência dos preços. Ó, nós temos um processo desinflacionário por conta da restrição de juro. Se vocês repararem, olha esse desenho. Ó, sobe, cai e sobe de novo. Vamos voltar no hiato aqui, ó. Aqui, ó. Hiato de juro, ó. Sobe,
cai e sobe de novo. Olha que coisa linda. É exatamente para combater isso que a gente está falando, o comportamento estrutural da inflação. E vai cair... Fala aí, André. Não. Ixi, o André tá... Não é... Não, o Marcelo, não. Vamos lá. E aí é exatamente esse comportamento estrutural da inflação que não cede. Para ali ao redor de 5%, 6% no final de 2023, que exige um esforço monetário da autoridade para que haja convergência ali no final de 24. Então, a perspectiva inflacionária, ainda que em desaceleração, não é das melhores. Ela permanece num patamar elevado, muito além da meta de inflação. Tá bom, gente? O PIB é essa destreza, como diria o nosso glorioso Luiz Felipe Dávila. Teve um rebote aqui, a recuperação em V, fechou em 2,9, gambiarra gloriosa aqui, ó, a minha perspectiva era 3, errei, fechou em 2,9, desacelerou para 1,2 esse ano, essa é a perspectiva desse ano, 1,2 desacelerando para 0,9. Tem um papel aqui, gente, deixa eu ver se eu trouxe esse slide. Não trouxe, aqui a gente já entra em câmera. Tem um papel muito relevante aqui que eu quero trazer para vocês. O ministro Carlos Lupe, parece que eu estou contra o Carlos Lupe, né? Não estou contra ele. Ele fez um tweet ontem, acho que era tweet, não sei. Ele dizia, o crédito como complemento de renda. Gente, quem é gestor sabe disso. Crédito não é complemento de renda. Crédito é antecipação de renda. Tivemos um impulso gigantesco de crédito aqui na pandemia, pelos motivos tal, não sei o quê. Cresceu 4,6, você rouba crescimento do futuro. Analogia com finanças pessoais, o pessoal fala, você está sendo reducionista e tudo mais. Eu tô, que é exatamente para as pessoas entenderem. Quando eu uso crédito, eu ganho 100. E eu, nesse mês, eu quero comer 150. Eu usei 100 de renda mais 50 de crédito. No mês seguinte, eu vou ter que consumir só 50, porque eu tenho uma fatura de 50 para pagar. As pessoas sabem disso. Então, assim, crédito é antecipação de renda a grosso modo. Héctor, você usou comida porque está sendo desonesto? Sim, estou sendo desonesto intelectualmente, mas só para mostrar para vocês, porque tem produtividade, eu poderia ganhar mais em ter mais 2, eu poderia ganhar produtividade na minha alocação, tem diversos outros fatores? Tem. Mas, no Brasil, quando a gente tem uma expansão fiscal na relação dívida-PIB, eu tirei o slide de dívida-PIB, que eu não queria entrar em fiscal aqui para não gerar paixões, né? Mas quando você tem uma expansão de dívida-PIB, ou seja, eu estou gastando mais dívida em proporção ao que eu ganho, você está antecipando o PIB do futuro. Gente, e se você imprimir dinheiro, você vai cobrar isso através da inflação. Não tem saída. Não tem. É penalização. Por isso que se fala tanto de arcabouço fiscal. Por isso que o economista chato, ele fala, precisamos de um arcabouço fiscal, precisamos de reforma tributária, precisamos de reforma administrativa, precisamos de algo que seja crível, precisamos de uma contenção de gastos, precisamos rever os gastos. Vocês querem o Estado mínimo? Não, gente. Não. Não se trata... O debate, eu falei isso da última vez, Estado mínimo, Estado máximo é Noruega. A gente está debatendo aqui no Brasil comida, subsistência. A gente está debatendo aqui no Brasil antecipação de consumo, de crédito, o tamanho do Estado. Isso é um debate norueguês, meus amigos. A gente está falando de saneamento básico aqui no Brasil. A gente está muito antes desse debate. A gente está antecipando, inclusive, o debate. O Brasil não tem estofo para falar de tamanho de Estado. A gente tinha que debater primeiro, organização dos gastos, métrica de gasto. A gente gasta muito ou pouco com educação? Bom, olhando o resultado, é pouco, né? Porque quanto mais gasto, melhor a educação. A gente gasta mais do que Coreia do Sul, hoje em dia, per capita. A gente gasta mais do que outras localidades. Como é que não gera o retorno? Não sei, não tem métrica.
A gente não consegue mensurar. O Brasil é um dos países que mais gasta com educação, que tem o fiscal mais engessado no dispêndio educacional. Ah, o ICMS, não sei quantos por cento, vai para a educação. O Fundeb vai ter, quando tiver de arrecadação de PIS/COFINS, 26% passa para lá, vai direto para a educação. Vai para a educação. O que a gente está fazendo de errado? Não sei. Eu vejo o começo, eu vejo o final. O que tem nesse meio? Por que eu estou alocando mal o meu recurso? Porque o resultado não é o efetivo. Eu sei que eu estou alocando mal. Por que eu estou alocando mal? Por que tem fila na saúde, se o dispêndio com saúde é gigantesco aqui no Brasil? O que tem aqui nesse meio? Ah, o SUS é uma merda? Calma. O SUS presta o serviço de saúde. Nós temos um dispêndio gigantesco social. Por que isso não está sendo transmitido? Como é que a gente vai mensurar? O cobertor está curto. Eu não sei. Pode ser que a gente esteja deitado na ponta do cobertor. Tem um monte mais de cobertor para a gente se cobrir, ficar quentinho e tudo mais, só que a gente não está vendo. Então, assim, é a ineficiência brasileira. E o crédito, a grosso modo, acaba trazendo essa antecipação de consumo. Diga-se de passagem, esse meu 1.2, esse meu 0.9, ele tem uma composição completamente diferente do que esse 4.6 aqui. 1.2 é com injeção de capital do Estado, ou seja, uma maior participação do Estado. A PEC do ano passado que foi aprovada, a PEC de transição de 200 bilhões, é para pagar programa social. Não é verdade. O programa social já estava previsto no orçamento. É para revitalizar investimento. Beleza. Você quer revitalizar o investimento, você está fazendo uma expulsão da iniciativa privada, você está entrando aumentando a participação do Estado, a iniciativa privada ela está sendo colocada num segundo ponto. Em todos os setores? Não, é só a argumentação da mudança. Eu vou diminuir FBKF e aumentar gastos do governo nesse 1.2 e nesse 0.9, simplesmente pela mudança de paradigma governamental. Mas esse, como eu disse, é um debate norueguês. Daverson, manda bala, garoto. Bom dia, Héctor, tudo bem? Tudo jóia. Sem entrar na questão política, cara, assim, como que você vê a meta de inflação? Será que de fato ela é factível visto o cenário brasileiro? E outra pergunta seria o impacto do Fed na nossa Selic. Como é que o modelo precifica isso? Que maravilhoso. Ótima pergunta. Daverson vai me dar muito espaço aqui para a gente conversar. Eu vou começar pela meta de inflação. Preciso de um slide aqui. Eu estou voltando propositalmente. Esse aqui. Vamos começar pela meta de inflação. Como é que funciona o regime de meta de inflação? 3 anos antes, então em 2023, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, ele fala da inflação da meta de inflação de 2026. Por quê? Por conta do contágio das expectativas. A nossa meta de inflação, com um banco central crível, lembra que eu falei que ela converge automaticamente, a inflação converge, e você tem uma ancoragem das expectativas? É exatamente por isso. Porque o Banco Central ele faz o que é necessário para cumprir a sua atribuição. Então, a expectativa de inflação futura ancora. E aí o termo ancora é exatamente por isso. Por quê? Porque o Banco Central tem credibilidade, o governo não mostra leniência com a inflação, e aí você ancora. Se a nossa inflação, se a nossa meta de inflação ela for maior ou for alterada agora para o ano que vem, ela vai gerar um processo reflacionário, de desancoragem das expectativas. Tal qual mudar uma meta quando você não cumpre. Olha, eu sou o gerente aqui do departamento de vender sapato, eu tinha colocado a meta de sapato de 100, eu vendi só 15. A nova meta é 10. No ano que vem, você vai colocar uma meta de 100 de novo, o pessoal vai vender 15. É isso.
É a mesma coisa, desancorei a credibilidade no cumprimento dessa meta. E é isso que a gente vive. Então, se você fizer uma alteração da meta agora para horizonte relevante, onde o Banco Central está atuando, a curva inteira de expectativa de inflação, ela vai desancorar. Então, assim, Héctor, mas você acha que a meta de inflação do Brasil deveria ser 3? Eu vou falar para vocês. Vamos abrir um debate para conversar? Pô, legal. Mas para que ano? Para 2030. Para 2028. Não para 2026. Porque 2026 você vai subir a meta de inflação, vai mostrar leniência, a inflação ela vai subir mais do que proporcionalmente. Porque o meu tio João aqui, ele vai falar, então a nova meta de inflação é 4, bota 5 no patinho aí. E a inflação vira 5. Você entende? Então, assim, você tem um processo das expectativas contaminando a inflação corrente. Beleza, Davidson? Agora, com relação ao Fed. Com relação ao Fed, é o seguinte, a gente precisa de são alguns os canais de transmissão. A gente importa a inflação, tá? Ou deflação, se eles estiverem gerando deflação, e a gente tem o canal do câmbio, que é um canal de divisas. O Fed fazendo um afrouxamento monetário, isso pode gerar uma apreciação do câmbio. Entretanto, fazer um afrouxamento monetário num ambiente de risk aversion maior, que é tudo ficando mais arriscado, isso significa que o emerging markets, né, a gente vai ser penalizado por isso. Então, nós não teremos uma apreciação, teremos uma depreciação. Então, assim, o câmbio tende a ficar maior por conta desse risco global. A atuação do Fed, aí vai depender em mais restrição ou menos restrição por sobreaquecimento ou desaquecimento da atividade, essa sim vai gerar um processo inflacionário ou deflacionário que vai fazer uma transmissão consistente para o Brasil. Diga-se de passagem, o próprio Banco Central pontuou isso na sua comunicação formal, dizendo que uma parte relevante da inflação brasileira de bens industriais, ela é importada, principalmente no que toca chip, no que toca ali eletroeletrônicos. A gente monta muita coisa aqui, mas tem muita coisa que vem de fora. Remédio, né, insumo de remédio e tudo mais. Ao passo que uma parte da desinflação que ia ser feita aqui no Brasil, ela ia ser feita lá por fora. Ela ainda vai ser feita, tá? Eu coloquei ia, só para não ser mais preciso semanticamente, mas ainda vai ser feita lá por fora, que é o processo de restrição monetária lá fora do Fed, do ECB, tudo mais, gerando um processo desinflacionário por lá e a gente importando bens mais baratos aqui para o Brasil, e aí isso gerando um processo de desinflação. Mas se tiver um sobreaquecimento lá, a gente importa inflação. É desse jeito que a economia americana bate no Brasil, Davidson. Então, só para fechar, teoricamente, no modelo apresentado, ele não é precificado. Ele tem outros quesitos que acabam incorporando e você vai enxergar isso lá. Não sei, como leigo aqui, o impacto me parece ser mais on-time, ali, em real-time, do que, por exemplo, quando o Banco Central está exatamente aqui na forma que você colocou. Teoricamente, na minha forma de leigo de enxergar, quando o Fed altera alguma coisa, sendo para cima ou para baixo, geralmente agora que está o para cima, né, o impacto no Brasil é meio que instantâneo, ou muito próximo de. Só se for emergencial. Esse modelo aqui, da regra de Taylor e tudo mais, ele contempla o percentual que o Fed tem, que o ECB tem sobre a nossa economia, de maneira implícita, porque não é direto. Eu tive que pontuar uma transmissão para você, aliás, 2 eu pontuei, uma transmissão da cadeia. Como é que isso vai gerar expectativa de inflação? Então, isso está implícito aqui. Se é emergencial, é muito mais on time. Então, assim, temos uma crise, vamos pegar 2008, tivemos lá o subprime. Ali, foi um problema sistêmico, emergencial, que gerou impactos imediatos, que fez com que a gente viesse a reboque. Mas, como eu disse, o próprio BC já apontou que o processo de restritivo de política monetária lá fora geraria uma contribuição sobre a inflação. E isso já é refletido aqui
nas expectativas de 15 meses à frente. Então, assim, tá implícito aqui. Só que, como em qualquer modelo, nós não conseguimos contemplar choques, a não ser quando eles aparecem. Né? Então, assim, infelizmente, e esse é o grande problema, né? E qual que é o problema de você adicionar um choque aqui? Você vai somar aqui no fundo da equação um fator erro. E esse fator erro, ele se amplia quanto maior e mais frequentes forem os choques. E aí você acaba gerando um prêmio, tendo que incorporar um prêmio aqui de juro para juro global, né, de ato global, por conta dessa frequente imprevisível da nossa equação. Mas são os choques, né? Isso acaba entrando em prêmio através de choque. Mas o choque, a hora que ele é efetivado, ele zera o prêmio aqui, se for exatamente mensurado, né? E é incorporado aqui nas variáveis, mas de maneira indireta, né? Sem aparecer na nossa equação aqui. Só para falar, Daverson, se você quiser, eu trago essa regra de Taylor aqui, de maneira... Ela é a simples. Na verdade, a regra de Taylor efetiva, ela é um complexo de 4 equações. E aí eu falei, gente, eu já estou levando uma equação para ajudar a raciocinar. Se eu levar 4, uma curva IS, a galera vai desligar instantaneamente. Então, assim, é mais nesse sentido que eu trago. E a curva IS, você consegue ver a curva IS não, a regra de Taylor de 4 equações, você consegue ver exatamente a maneira indireta que o Fed entra aqui na equação. É que aqui a gente faz um somatório e deixa aqui dentro tem 4 equações, tá? Dentro dessa regra aqui, são 4, ela se subdivide em um sistema de 4 equações, para que busque um equilíbrio, tá bom? Depois, se você quiser, aliás, acho que é fácil de Não, encontrar. perfeito. Tá ótimo. Já conseguiu. É fácil de Perfeito, encontrar. obrigado. Se você escrever regra de Taylor ou Taylor Rule no Google, essas 4 equações elas brotam assim instantaneamente. O Rafael tem um raise hand aqui. Oi, Atra, bom dia a todo mundo aí Como é também. que tá, Rafael? Bom dia. Tudo bem? Uma pergunta, não sei se é espinhosa ou não. A gente, além da discussão do juro, né, que norteou toda essa palestra aqui, né, que está norteando a palestra, a gente tem uma questão, né, que foi muito comentada em período eleitoral e debate acalorado sobre a independência do Banco Central. Como você colocou, né, existem diversos modelos de transmissão da política monetária, existe também um alinhamento entre a política monetária, fiscal e orçamento do Estado, que ajuda, né, o Banco Central a estar fazendo uma política de aumento de juros, baixar juros, enfim. Quando a gente implementou esse modelo de mandato do presidente do Banco Central, a gente coloca um intervalo no qual o presidente vai estar com o presidente que não foi o que colocou ele ali. E aí a gente vê algumas rusgas, né, entre uma ala econômica do governo atual, e assim, tentando não colocar nada político, por favor, e o presidente atual do Banco Central. Você acha que a gente não tem, talvez, maturidade suficiente de ter alguns princípios econômicos básicos de Estado e não de governo, de forma que a dependência do Banco Central para a gente hoje talvez não seja tão efetiva quanto ela se mostra em outros países? Eu acho que a gente não tem maturidade. Assim, diretamente, o Brasil não tem maturidade. Institucionalmente, não tem. Os agentes não têm maturidade. O Brasil, o passado muda, é terrível, tá? Mas vamos colocar aqui fazer uma hierarquização, né? Pelo menos o Brasil ele tem uma institucionalidade associada ao Banco Central, que é o maior problema para uma economia com um grau de indexação, não sei o quê, é a inflação. O maior problema, em termos sociais, em termos preditivos, em termos empresariais, um país com hiperinflação, com inflação galopante, inercial, tem problemas gigantescos. E isso é constitucional.
Nós temos isso como a primeira regra brasileira e, por isso, a autoridade monetária aqui no Brasil, ela tem, dentre, ali na sua descrição de atribuições, a estabilidade dos preços, que é o controle inflacionário, né? Então, assim, essa é a primeira. Aí vem para a segunda, que é o ciclo político, né? Então, assim, se a primeira institucionalidade brasileira ela é o controle inflacionário, né, o controle, a estabilidade de preços que penaliza proporcionalmente muito mais o pobre, né? A gente acha que não, porque o programa social ele é a grande tábua de salvação. Sim, um programa social é maravilhoso para injeção de capital, mas um programa social com uma inflação galopante vai penalizar exatamente esse cara que a gente está tentando ajudar. Peraí, então vamos controlar a inflação, que já ajuda, mas ele ainda passa fome. Programa social, maravilhoso. Agora, perdão, agora, num segundo escalão, você ter uma relação de alinhamento da política econômica, que é fiscal e monetário, vai facilitar que essa primeira coisa seja cumprida? Com certeza. Só que o fiscal, ele é muito mais exposto a ciclo político, e aí ciclo político, entenda, a gente entra, vou pegar o exemplo do Lula e Bolsonaro, né, que eu acho que hoje em dia no antagonismo é o grande antagonismo econômico. De valores, para mim, não vou falar de valores aqui. Um é liberal e o outro heterodoxo. Maravilhoso. Nós temos, então, assim, o Brasil, ele é supraciclo político, ao passo que o fiscal é muito exposto a esse ciclo político. O Bolsonaro pegou o Estado e foi diminuindo, vende e tal, não sei o quê. O Lula está pegando o Estado e vai crescer e tudo mais. Então, assim, repare, a gente não tem o superior aqui, a primeira faixa, que é o controle de preços, ele é apartidário. A gente tem que ter o controle de preços. Ou seja, a política monetária, a independência, a autonomia, na verdade, do BC, ela já era praticada. A institucionalização, a lei de independência do Banco Central ser formalizada, apenas trouxe uma segurança maior para que essa faixa, que é a primeira coisa que todo mundo já falou, não, temos que controlar o preço. É verdade, nós temos que controlar o preço. É porque isso penaliza todo mundo, principalmente o mais pobre, tudo mais. Isso seja garantido. E essa intersecção de mandato é exatamente para evitar que a exposição do ciclo político no fiscal se dê também no monetário, algo que era muito arriscado em momentos anteriores. Era um fator de risco associado à eleição que hoje foi diluído, vamos colocar dessa maneira. Então, eu vejo a autonomia do Banco Central aqui no Brasil como um progresso, né? Eu vejo isso como um avanço institucional, mas o Brasil não tem maturidade. Então, assim, respondendo a tua pergunta, é um avanço institucional? É um avanço para que nós, brasileiros, a gente sabe que depois que acaba a eleição, aquela bola quente, ela aparece no sol. No dia seguinte, ela está lá, de novo. E os boletos, eles estão lá também. Então, assim, a gente continua vivendo. Então, a gente precisa muito mais de uma instituição que faça com que as coisas sejam muito mais suavizadas do que os solavancos gerados pela política. Era expansionista, vira contracionista, era expansionista, vira contracionista, e assim gera uma exposição, aumenta muito mais os impactos na sociedade que continua vivendo. Né? Não vai para Portugal, não vai para Romênia depois que acaba a eleição. Tá um cara que eu não quero, eu vou embora. Não, eu não consigo, eu estou nessa prateleira aqui, eu estou o tempo todo, eu tenho família aqui. Então, assim, nesse sentido é muito melhor. Mas o Brasil não tem maturidade, o Brasil é um grande terreno baldio, principalmente quando a gente fala de risco jurídico, tá? Que é insegurança jurídica aqui no Brasil é gigantesca. Maravilha. 9h30. Vamos perder uma missa das 9, gente. Me desculpe aí. O culto das 9, não sei se tem culto das 9. A família é católica. Eu fui criado lá.
o PIB nessa destreza que eu já disse para vocês, e aqui o cenário de câmbio. O Brasil, gente, por incrível que pareça, esse aqui são os meus modelinhos de câmbio, tá? O câmbio oficial na linha cinza, ao passo que nós temos na linha amarela o modelo de câmbio. Então, repare, ó, a gente tem uma cointegração grande, um modelo desde 2005 que vem trabalhando, tem alguns períodos de hiato, né? E a gente repara aqui nesse momento que o modelo brasileiro sugere que o nosso câmbio deveria estar muito mais alto do que esses 5,20 que a gente tem vivido. Só pelos pares. O que é esse modelo de pares? Eu vou pegar os países parecidos com a gente, emergentes, e ver onde é que o Brasil está. E hoje o Brasil está subprecificado do modelo onde efetivamente deveria. Qual é a razão para isso, Ettore? Fundamentalmente, eu não sei. Eu trago dúvidas também, não só esclarecimentos, né? Mas dentro do fundamento, o Brasil ele deveria estar com um prêmio negativo, porque o nosso fiscal é pior do que os pares, o nosso risco é maior do que o dos pares, a nossa perspectiva é pior do que dos pares. Nós temos, sim, uma dificuldade do price action aqui por conta dos agentes. Mas eu não quero entrar nesse papo de mercado, né? Porque o arbitrador não está fazendo arbitragem de Brasil com o México. Eu sei que o nosso câmbio de final de período, dado o fundamento fiscal, ele aponta para um final de período a 5,50, tá? Então, é muito longe, muito distante desses 5,20 que a gente frequentou na tela aí ao longo dos últimos dias, e com um prêmio acima do que os nossos pares, Chile, México, Colômbia, África do Sul, poderia sugerir. Antigamente tinha a Rússia, saiu do modelo. Então, assim, a 5,50 no final desse período, tá bom, gente? Sem me alongar mais, e aí eu chego aqui a sumarização. Quem quiser tirar um print da tela, eu vou deixar alguns segundos aqui. É a sumarização das nossas perspectivas para 23, 24 e 25 no tocante aí a inflação, PIB, câmbio e Selic. Ok? A Rayana fez ok, assentiu com a cabeça. Então, beleza, vamos para a internacional e agora de maneira muito mais simples para vocês chegando no internacional. Vamos direto aqui, ó. Olha o destaque nosso. Lá, diferentemente do que aqui, eles não têm meta sobre CPI, que é o IPCA. Eles têm meta sobre PCI, que é o deflator da cesta de consumo, ou seja, a inflação real, não uma inflação amostral, é a inflação real, efetiva. Então, o deflator do PCI, ele tem que chegar a 2 para o horizonte relevante. Ainda olha aqui 2023, 3,5, e já tem uma convergência muito melhor para 2024 e 2025. Só conforme eu disse, não se trata de um mandato de um regime de metas de inflação. Lá eles também olham para a taxa de desemprego, com outro diferencial de ociosidade. Então, a taxa de desemprego aqui, a 4, é a Nairu americana. E a gente vê que 2023 está sobreaquecido, né? Então 0,1 abaixo, e começa a perder graus de ociosidade, né? Vai aumentando aí o grau de ociosidade na economia americana com o passar do tempo. Ao passo que, se você tem uma convergência do deflator do PCI para a meta com um desvio de desemprego, você é permitido que haja um afrouxamento aqui da Fed Funds Rate, desse patamar de 5,50 para 3,85, até de maneira antecedente à nossa, tá? A gente ainda está vendo esse 5,25, que ele já subiu no telhado, é uma projeção velha, em função das últimas comunicações. Felizmente, o ECB fez o trabalho de casa, ele que foi muito mais behind the curve do que o Fed, do que o Banco Central Brasileiro. Mas
a gente já vê um processo aqui de afrouxamento monetário sendo iniciado potencialmente aqui no final de 2023. A próxima reunião, ela vai ser muito relevante para a gente lá no FONC, ocorre na semana que vem, na super quarta-feira, reunião no FONC, reunião aqui no Copom, e a gente vai ver como é que o Banco Central americano vai reagir a essa crise que se instala por lá. Aqui agora começa. Olha que coisa linda. Há uma semana atrás, nós tínhamos esse desenho de Treasury aqui lá nos Estados Unidos. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, no eixo das abscissas a gente tem os vencimentos da Treasury. Então, como é que vai estar a Fed Funds Rate, como é que vai estar a taxa de juro americana, na verdade, ao longo do 1 mês à frente, 3 meses à frente, 6, 2 anos, 10, 15, 20 e 30. Ela estava subindo para um patamar no horizonte curto aqui, até supra 5% há uma semana atrás, e descendo a partir de então. O desenho do descendo não mudou muito, só teve uma antecipação do descendo, conforme eu disse para vocês, o pico mudou de localidade. Então aqui, ó, semana passada, one week, one day, e a do dia 3. Então essa aqui é a do dia 3, essa aqui foi a de um dia atrás, e essa daqui, um dia atrás é do dia 2, e essa daqui de uma semana. O que nós observamos aqui? Há uma semana atrás, nós tivemos um fechamento de curva, e depois voltamos a observar Nossa, eu estou falando... do dia 1 do 3, não é do dia 3 do 1, não. É do dia 1 do 3. Nós tivemos um fechamento de taxa para depois ter uma abertura. Por quê? Porque daqui para cá, da linha amarela para essa verde linguiça aqui tracejada, nós tivemos o Fed mostrando austeridade com o processo inflacionário. Então, nós tivemos o avanço das expectativas de inflação, com o Powell falando que poderia subir 50 bips a Fed Funds Rate já nessa reunião. Ao passo que tivemos uma crise de crédito, Signature, First Republic, SVB, todos lá, e aí o mercado começou a precificar um corte antecedente. Gente, eu disse para vocês que há uma distinção entre política de juro, que é uma bomba atômica, e política de liquidez. Isso a gente pode ver muito claramente no balance sheet. O que é o balance sheet? É a injeção de liquidez, de injeção de capital que foi feito pelo Fed. Então, isso aqui é a quantidade de títulos que ele tem. Então, se o Fed tem título, ele pôs dinheiro na economia, que chegou a bater quase 9 trilhões de dólares. Tá? Isso daqui é um controle de liquidez na economia. Eu não quero gerar gargalos, eu não quero que falte produto na prateleira. Cobre mais caro desse produto. Sim, cobre mais caro desse produto, mas não deixa ele faltar na prateleira. Então, são duas coisas distintas. Ao passo que eu não vejo um fundamento tão expressivo para essa redução de juro aqui, quando a gente ainda tem uma missão inflacionária para cumprir. Ainda que seja com um afrouxamento mais célere do que o nosso, você ainda precisaria observar um processo de juro avançando para chegar ali ao patamar de 5%, para que tão em breve haja um corte de juro voltando para o steady state. Então, assim, se você tem um problema de liquidez, aqui só com um zoom in, tá? É a pontinha desse gráfico aqui, ó. É a pontinha desse gráfico, porque aqui está desde 2002. Se você tem um problema de liquidez, você adota linhas de crédito emergenciais, aqui conforme a gente pode observar nessa linha azul, e não faz uma redução de juro, não joga uma bomba atômica na economia. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha de Estados Unidos, o ambiente internacional é ruim, ainda vamos ver como é que vai se dar a comunicação da autoridade nessa quarta-feira. O grau de incerteza ainda é muito grande, mas eu acho que a atuação em desfazer gargalos da economia já está sendo tomada desde quando foi deflagrada a crise lá no SVB, e linhas de crédito emergencial de liquidez já foram adotadas. No caso da zona do euro, é uma situação particularmente diferente. Por quê?
A gente vê o PIB deles, o desemprego ainda num patamar muito elevado, o PIB custa a cair, mas a inflação deles é muito mais elevada do que em outros locais. Eles demoraram para fazer o processo de restrição de política monetária. Na semana passada, eles elevaram o juro em 50 pontos, falando exatamente, olha, se tiver outros problemas, a gente vai contornar isso, mas nós estamos num processo de restrição de juro. É claro que o pico do juro europeu é muito mais baixo do que o 5% americano, exatamente por conta dessa fraqueza na atividade e no emprego por lá. Eles não conseguiram se reestabelecer plenamente. Eles vinham com 10 de desemprego, foram a 7, a 6 e permaneceram nesse patamar de 7 aqui ao longo de todo o processo. Então, assim, não se reestabelece, é uma recuperação inconsistente europeia. E eles também têm o mandato dual. Então, eles acabam sendo mais negligentes com a inflação, frequentaram 8%, 6%, vão a 2,5%, não tem a convergência para o 2% de inflação plena, ao passo que ainda assim eles começam um easing monetário em 2024 por conta da fraqueza da economia por lá. Por fim, a China é completamente outro bicho. A China, ela vive um processo de recuperação econômica longe dos 6% de meta deles, eles estão com meta agora de 5% para PIB, com uma inflação muito bem controlada. A gente sabe que existem outros métodos de controle inflacionário lá na China, que eu prefiro não entrar, e algumas críticas com relação às estatísticas. Ao passo que eles estão aqui reduzindo, fazendo o processo de easing monetário, né? Para que haja um estímulo da economia americana, da economia chinesa, para que haja o avanço do CPI e haja aqui o avanço do PIB e, consequentemente, o desemprego caia para patamares observados ali em 2017 e 2018. É completamente outro bicho essa história. Gente, 9h42, eu falei por 1h45. Eu passei de internacional a jato, num TGV, passei aqui de internacional clássico, trem de alta velocidade. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu disse até agora, vocês ficam agora com a minha cara feia aqui, sem apresentação. Pô, era isso. Sanei as dúvidas. Marcelo, você está mudo. Pois é. O Héctor, e a Nália perguntou o que é PPI. É a inflação ao produtor, é o IGPM, tá? Enquanto o C de CPI é de consumidor, o P de PPI traduzindo, índice de preço ao produtor, CPI, índice de preço ao consumidor. Boa. Héctor, mais uma vez, obrigado aí por nos iluminar, né? Nós estamos aí no final do primeiro trimestre, né? Como você sempre fala com a gente a cada trimestre, a gente já te aguarda em junho para ver o que a gente previu, o que a gente não previu, tá? Eu queria pedir, pessoal, para todo mundo abrir a janela. Deixa de ser a janela, abrir a câmera para a gente poder fazer a nossa fotinha final aí, tá bom? Só um minutinho, meu amorzinho, só um pouquinho. Olá, pessoal, quem puder abrir a janela, que barbinha é essa aí, Thiago? Pelo amor do Senhor. Bora, Jorge, Felipe, Sueli, Carlos, bora, Pina, sorrisão aí. Última chance, é 1, 2, é 1, 2. Aí, garota, o barbão do homem. Sorrisão. Pronto. Deixa eu só fazer um bottom line, Marcelo. Filho. Bottom line aqui, para todo mundo que abriu a câmera e os que não abriram também. O cenário brasileiro, ele é um cenário adverso, sem afrouxamento monetário, com inflação galopante e com muito risco no horizonte, tá? Infelizmente, a gente tem risco do Copom, do BC, a gente tem risco fiscal muito grande, o PIB não ganha tração, o investimento não deve ser tão... investimento privado não deve ser tão relevante. Lá fora, o cenário é ainda mais preocupante por conta das políticas adotadas, né? A gente ainda não sabe se o Fed ele vai, de fato, combater de maneira pontual a crise de crédito,
que eu nem acho que é uma crise de crédito, mas os problemas de crédito, ou se ele vai jogar uma bomba atômica. Isso pode trazer um ambiente de risco global muito mais adverso, tá? Então, vamos acompanhar tudo na lupa. Esse próximo trimestre ele tende a ser um chacoalho enlouquecedor, né? Porque muita coisa vai acontecer aí nesse horizonte, tá, gente? E apenas pontuando com relação ao porquê não acho que que se trata de uma crise de crédito, porque os produtos, em sua grande maioria, não sumiram da prateleira. Eles simplesmente subiram de preço. O problema é o seguinte: quando a água está alta, quando a maré está alta, você não sabe quem está pelado, né, Marcelo? Então, assim, a maré está alta, está todo mundo aqui tranquilo. A hora que a maré baixa, aí você vê quem é que estava sem calção, sem a roupa de baixo. Então, é isso que está acontecendo. A maré baixou, o juro subiu, e aí aparece SVB, aparece Americanas, então diversos problemas aí, só para pontuar e sumarizar aqui nosso encontro hoje. Espero não ter sido muito maçante, principalmente o aspecto matemático. Eu só quero trazer exatamente o diferencial, porque as críticas que se falam a respeito do juro, o juro está alto, tá, mas o nosso juro neutro está muito alto. O juro alto não significa que a economia está restritiva. Não significa que ela está com um amplo processo de restrição. Pode ser que não. Por exemplo, 13,75 de juro na Argentina é estimulativo. Então, assim, a gente não pode criticar o número pelo número. Tem muitas outras coisas que a gente pode olhar antes. Eu vou mandar, inclusive, ali para o Marcelo, ali no grupo, a análise que eu fiz e publiquei na última sexta-feira sobre o crédito, que mostra a decomposição do crédito, tá? Que mostra ali quais são os custos envolvidos, aonde a gente pode atacar para reduzir o crédito. Eu também acho que o crédito ele é muito caro aqui no Brasil. Mas a gente tem que ver que as garantias elas não são executadas, né? Para você pegar, o cara comprou um carro, não pagou, o carro era a garantia. Para você pegar esse carro, isso é um processo. Se o cara tiver dinheiro, então, esse carro não volta, porque vai até o Supremo para falar do carro. E é um carro de 20 mil, ou seja, o custo do advogado é maior do que você retomar o carro. Então, assim, tem diversas outras coisas que envolvem, que são incluídas no custo de crédito, e aí o cara, como sabe que tem umas pessoas que não vão honrar o carro, ele aumenta o prêmio no juro. Então, assim, eu vou mandar, e aí o Marcelo distribui aí para todo mundo, tá bom, gente? Muito obrigado pela paciência. Cíntia? Quero agradecer. Obrigada, Ettore, por você estar presente com a gente aí, toda a abertura e encerramento de ciclos. A gente tem uma gratidão muito grande por ter você dentro do nosso time. Como eu costumo dizer nas aberturas, né? Você faz parte dessa família. Parabéns pela sua palestra, como sempre, excelente. Tá? Traz aí para a gente um horizonte para que a gente possa conduzir negócios e analisar os dados que a gente visualiza de uma forma mais clara e pontuar que você realmente é uma das pessoas que a gente precisa ter sempre aqui, porque você é uma pessoa que traz a base, traz tudo o que é necessário para que as próprias pessoas formem as suas opiniões, tá? E isso é fundamental. Parabéns pela carreira que você tá? Pelos resultados que você tem. É muito gostoso ver você em várias telinhas, tá? E é mais gostoso ainda quando a gente pode tomar café da manhã contigo no domingo. Boa. Parabéns, muito obrigada, viu, Ettore? Chamar a Obrigado atenção aqui você. também que a gente, cumprindo a nossa missão, a gente tem aí o Pedro Mello, aí, que é de Recife, né? A gente tem a Sueli, que é de Santa Catarina, a Sueli está aí, e temos a Naira, que é de São Carlos, né? Alguém mais aí fora do eixo claro, Rio de Janeiro? Mais alguém Eu sou de São Caetano. São Caetano, né? Eu Pedrão, sou do tá de Espírito Santo. Boa, boa. Espírito Santo. Então, pessoal, para quem está fora desse eixo Rio-São Paulo, por favor, dissemine, ajude a levar essa palestra para o Brasil inteiro, que o Brasil precisa conhecer o FNP, Finanças e Prática. São mais de 600 horas de treinamentos de palestras e lives, nesse padrão aí que o Ettore trouxe para a gente. Vamos levar conhecimento para o Brasil todo, tá? A gente tem um mantra que é levar conhecimento de altíssimo nível a todo o Brasil.
A todos têm sede de aprender. Então, agora todos estão aqui nesse domingo de manhã, essa missão também é de vocês. Vamos educar o Brasil. A gente vai e pode mudar o Brasil a partir da sala de aula, tá bom? Pessoal, domingo abençoado para todos. E Atory, sempre um prazer, cara. Obrigado a vocês, um abraço. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau, Abraço. pessoal. Tchau, gente. Bom Tchau. dia. Obrigado a todos. Tchau, gente. Bom dia, bom domingo. Meu Bom dia, Pina. gente. Tchau. Obrigada, gente. Bom dia. Tchau, Lorian. Obrigado. Bom domingo, pessoal. Obrigado, Marcelo. Abraços. Valeu, Bruno. Bom te ver. Realmente. Boa. Deixa eu parar aqui a gravação.